E aí galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do Doug Channel, seu canal de dicas de cinema, séries e outras coisinhas mais da cultura pop. Hoje eu trago pra vocês aqui a análise do 7º episódio de Doom Patrol. Vamos ver o que eu achei desse episódio e bora pra análise! E antes de continuar com esse vídeo, baixa um pouquinho aqui e se inscreva no canal, é sério, é muito importante, ajuda a gente a chegar aí ao alto e avante e infinito e além. Então baixa um pouquinho aqui e se inscreva. Já deixa o like no vídeo também, porque assim você ensina o YouTube se está gostando dos vídeos desse canal e ele vai recomendar ainda mais eles pra você, beleza? Então se inscreve no canal, deixa o like, é nóis. 7º episódio de Doom Patrol, eu já posso dizer que é um dos meus episódios favoritos, cara, porque temos aqui uma sessão de terapia, uma grande sessão de terapia, num dos episódios que me fez chorar em Doom Patrol. Nego, quem diria que eu choraria num episódio de uma série de super-herói, não é mesmo? Ou nem tanto, né, porque esses caras são mais quebrados do que outra coisa. E aqui a gente tem um episódio dividido em vários capítulos, e os capítulos são divididos pelos integrantes da Patrulha do Destino, né? A gente começa a acompanhar a Rita, depois a gente começa a acompanhar o Larry, e aí vai o Cyborg, não sei o que, e tudo que a gente vai acompanhando é para uma reuniãozinha que a gente acompanha logo nos primeiros minutos do episódio, para uma sessão de terapia. Só que quando a gente acompanha esse começo, esse chamado da reunião, o despertar de cada herói daquele dia, a gente vai acompanhando o Cyborg chamando ele para uma reunião para encontrar o Chief. E em certo ponto do episódio, você vai conhecendo um pouquinho do passado de cada herói aqui da Patrulha do Destino e o presente dele, como está sendo aquele dia, tá ligado? E eu digo que é um dos meus episódios favoritos porque simplesmente ele é simples. Ele parece simples, ele tem um pouco da loucura e a insanidade do Doom Patrol, vou chegar lá, que é mais pro fim do episódio. Finalmente, você conhece um pouco mais desses personagens, aprofundando cada vez mais em cada um deles, de uma maneira absurda, e você chega num ponto que, cara, explode, assim como o Cliff, o Robot Man explode em determinado momento, você explode junto, assim, porque que galera fodida, tá ligado? Que galera quebrada. E eles precisavam mesmo de uma boa conversa. O primeiro flashback que a gente acompanha aqui é o da Rita Farr, né? Dela criancinha ainda, indo conhecer uma das maiores estrelas da época, que a gente nem conhece de nome aqui, e você vê que os pais dela queriam que ela fosse uma grande estrela de cinema, e pelo rosto bonitinho, e pelo nome artístico que ela tem, e toda a força que os pais davam pra ela, né, ou barra obrigação, que ela tinha que ser famosa, que ela tinha que ser perfeita, que ela tinha que saber dançar, cantar, interpretar, é uma época de cinema em que os atores em si, em que Hollywood era muito perfeitinho, tá ligado? Era muito bonitinho, e se as mulheres sofrem até hoje com pressão estética e coisa do tipo, não só elas, mas principalmente as mulheres, imagina como era nesse momento, nessa época nos Estados Unidos e nessa época da indústria de Hollywood, né? Faz muito sentido a evolução desse episódio pra cada personagem aqui, e da Rita Farr faz um sentido ainda maior, que o nome dela nem é Rita Farr. Rita Farr é só o nome artístico dela. E isso é lindo, tá ligado? Isso é lindo, porque ela não quer mais ser essa pessoa e ela não sabe, inclusive ela fica falando quem está no controle disso aqui sou eu, só que ela não sabe quem é ela. Quando ela fala quem tá no controle disso aqui é Rita Farr, que é o personagem que ela criou dela mesma, ela vai voltando aos poucos, ao mesmo tempo que ela sai derretendo e escorregando pela fornalha dentro da Patrulha do Destino, o que é bizarro, creepy e nojento, mas psicologicamente é muito legal. O segundo flashback que a gente acompanha aqui é do Larry pequeno, pré-adolescente ali, ou adolescente já, ouvindo seus pais falando que ele era gay, coisa do tipo. Pô, isso mexe com a cabeça de uma criança, né? Porque eles falam que eles, por conta do Larry, eles sairiam da posição da igreja, da sociedade, do trabalho e não sei o que, por conta da discriminação que esse garoto e a vergonha que esse garoto traria pra família naquela época. Está falando ali, pelo que aparece em tela, da década de 30, né, cara? Então é bizarro, mas é real, era o que era, né? E logo depois a gente acompanha o Homem Negativo, né? Aquela parada dentro dele, e o Larry trocando ideia, conversando um pouco mais, e o Larry vivendo uma das memórias que a gente já viu, inclusive, em Doom Patrol, dele e do affair dele na época. Você vê que o Homem Negativo quer ajudar ele, tá ligado? Ele quer que ele fique lá, que ele admita pra ele mesmo que não é culpa dele, ou basicamente isso, né? Então essa parada dentro dele queria machucar o Larry, queria, pelo menos era o que a gente achava, né? Queria ferir ele de algum jeito, ou torturava ele de algum jeito. É o Larry que se torturava esse tempo todo, e que essa parada dentro dele tava tentando ajudá-lo de algum jeito.
se isso é possível, se isso é a verdadeira forma, o verdadeiro ideal dessa parada, dessa energia negativa que tem dentro dele, né? Logo depois a gente acompanha o Cyborg, bem criança, com a sua mãe e tal, e ele deslocou o ombro, e ele tem medo do que o pai dele vai falar, porque ele desobedeceu o pai, e nessa hora eu me identifiquei absurdamente, pra quem não sabe, eu sou pai de um menininho de quase 4 anos, muito lindo, muito maravilhoso, e cara, como você pode ser controlador, assim, como você pode ser chato, tá ligado? De um jeito que o seu filho não confia em você. Caraca, que pesado, né? Já tinha ficado um pouco claro o que o Robot Man e o Silas tinham conversado no último episódio aqui sobre paternidade, o que eles poderiam fazer sobre, coisa do tipo. Mas nesse episódio, ver o Cyborg não confiando no pai, esse medo que ele tem, e desde que o Sr. Nobody ficou falando lá, então, essas memórias são suas ou são implantadas e coisa do tipo, ele vem desconfiando cada vez mais do pai. Ele não sabe o que é real e o que não é, e se essa memória, inclusive, de que ele matou a mãe é real ou não. E é muito louco ver o Cyborg tentando namorar, cara, numa espécie de Tinder desse mundo aqui, de Doom Patrol. É muito legal, e ao mesmo tempo, que triste, né? Quando ele manda foto pra uma menina que não tá interessada no Cyborg, mas sim nele, como pessoa, quando a menina vê ele como metade robô, metade homem, ele não consegue, né? Não consegue apreciar mais. E a gente vai pra Crazy Jane, que tá surtada nesse episódio. Ela tem um surto absurdo entre odiar o Chief e amar o Chief. E ela fica vendo as fitas, ao mesmo tempo algumas personalidades dela, a Cabeça de Martelo, por exemplo, querem destruir as fitas, falando que ele as enganou. E algumas personalidades amam o Chief ainda, e ela tá nessa confusão, nessa bagunça dentro dela mesma. E ao mesmo tempo que ela quer ver as fitas, outras estão destruindo, e ela começa a destruir, chorar e pedir não, por favor, e ao mesmo tempo ela tá destruindo. É muito pesado, é como se sua mente estivesse te traindo o tempo inteiro, e você querendo fazer um negócio, e você se arrependendo no meio do processo, e mesmo assim fazendo. É maluco, é fantástico e é muito poético. Triste, mas poético. E a única coisa que a gente vê do flashback bem pequeno que tem da Crazy Jane é ela chorando e o pai encarando ela, né? E nem pegando ela no colo e deixando ela lá sozinha, encarando de um jeito meio creepy e deixando o bebê chorar lá sozinho, sem dar a menor ligança. Até que a gente chega na parte do Robot Man, que tá surtado nesse episódio, que tá maluco, que tá fora de controle, e tem um motivo, que é bizarro, mas é bem legal. Ele é um dos meus personagens favoritos, e mais uma vez Doom Patrol aqui me deixou, foi aí aonde eu chorei, porque o descontrole do Robot Man é que ele é um bosta, tá ligado? E que os pais dele, o pai dele, era um filho da puta que batia na mulher, ou que era abusador, ou que espancava ela, ou que gritava com ela, sabe? Um relacionamento abusivo que o pai dele tinha, e ele ficava pedindo desculpas logo depois. Ele se tornou o pai dele, ele viu a figura do pai dele nele mesmo durante esse episódio. Ele viu que ele não era um bom pai, ele entra em conflito com lá o possível pai da filha dele, né? Da atualidade, mas não é tudo uma confusão na cabeça dele, uma espécie de alucinação, e ele tá enfrentando na verdade o Cyborg, o que é uma crazy, é uma operação muito louca, mas é sensacional, porque ele não consegue ser normal, tá ligado? E quando ele entra em surto, caraca, velho, é tipo, eu tô pirando e não sei o que. Antes de explicar pra minha filha por que eu tô vivo, eu vou ter que explicar depois por que eu fui o que eu fui, por que eu sou o que eu sou, esse merda de pai, tá ligado? É muito forte, ele fica em completo choro, ele quer gritar, ele quer espancar alguém. Eu senti a angústia de um homem de lata, tá ligado? Isso é lindo, eu tô até emocionado. Eu senti a angústia de um homem de lata que tá preso dentro dele, que quer sentir e não consegue, velho. Isso é muito forte. Isso fala com muita gente que sofre aí de diversas doenças ou que se sente muito mal, tá ligado? E aí, eles têm a ideia de fazer a terapia lá e o Cliff, né, que é o Robot Man, fica todo animado e ele, terapia, e ele quer, abraçar todo mundo, é isso aí, conta seus problemas. Quando ele tenta pressionar a Crazy Jane, não dá muito certo. Ela dá uma porrada nele, falando que ele nunca vai ser um homem de verdade. E ele dá uma porrada de volta, falando que de todas as 64 personalidades dela, ele gosta apenas de uma. Ou seja,
porra, é pesado pra caralho, tá ligado? E aí ela sai andando de lá porque ela fica magoada, porque ela também gosta dele, mas ela também fala um monte de merda. E aí a gente descobre que tinha um ratinho controlando esse tempo todo, ou destruindo os circuitos na cabeça do nosso querido Robot Man, enviado pelo narrador, que a gente sabe que é o Mr. Nobody, né, cara? Que a gente vê que teve a intenção clara aqui de dividir a Patrulha do Destino, ao mesmo tempo que parece ajudar ela no meio ali do episódio e tal. Quando você enxerga depois que acaba, você fala assim, bom, talvez a persona mais forte desse grupo seja o Homem Negativo e a Crazy Jane, né? E ele separou a Crazy Jane do grupo e fez ela ficar com raiva do Robot Man. E inclusive o Robot Man, que é a força brutal do grupo, ele destruiu por dentro. Então, muito foda, tá ligado? Muito foda, um episódio que deixou todo mundo quebrado, ao mesmo tempo que eles tiveram que revelar as suas merdas, suas porcarias, seus problemas na sessão de terapia, eles ficaram ainda mais fragmentados. É um episódio lindo, maravilhoso, é o meu favorito, não tem nem discussão, que episódio foda. Comenta aqui embaixo o que você achou desse episódio, o que você achou da minha análise, é um episódio sincero, puta que eu pariu, indiquem Doom Patrol pra alguém, faça esse favor, porque é uma série maravilhosa e que só melhora, que bom. E que bom que ela tá fazendo isso. Não se esqueçam de passar nas minhas redes sociais, estão aparecendo aqui nesse momento. Estão aqui na descrição também, Facebook, Twitter, Instagram. Passa lá pra gente trocar uma ideia, pra gente ficar mec, pra gente ficar legal. E no mais, galera, beijo na bunda, até a próxima, like, compartilha e tchau!